Bom, hoje, domingo, dia 6 de outubro. Nesse momento, eu estou falando aqui de Mato Grosso, horário de Mato Grosso, falta 20 minutos para as 20 horas. Muito bem, terminou então, já em grande parte, do Brasil, já tem o resultado das eleições. E eu venho até aqui para poder fazer um rápido comentário sobre esse cenário que nós estamos tendo aí, em alguns lugares, algumas cidades com mais de 200 mil habitantes, temos o segundo turno, vai ter o segundo turno. Algumas cidades já têm o resultado, principalmente o resultado das prefeituras. Né? Em alguns lugares, alguns prefeitos ou prefeitas procurando, a reeleição, ou procuraram a reeleição e conseguiram, muitos conseguiram a reeleição, se reelegerem novamente ao pleito, da prefeitura. Mas eu quero vir até aqui para fazer um comentário um pouco geral sobre esses resultados. É preciso que pensemos, refletimos um pouco melhor sobre esse quadro, que se apresenta nesse momento que nós estamos vendo aí. E não é apenas que eu quero chamar a atenção aqui para prefeitos, mas também para vereadores, as eleições de vereadores que nós tivemos em grande parte do nosso país. Antes, porém, eu queria já pedir aí a você que está vindo pela primeira vez aqui no canal, que se inscreva aqui também, contribua com o seu joinha. O seu joinha vai ajudar e vai fazer com que esse vídeo ganhe um alcance maior. E também quero já que justificar, tive uns dias aí, não foram poucos dias, um pouco ausente, não gravei vídeos, tá? Vou retomar novamente, tá? Devido a um recesso, um pequeno recesso que eu tive, viagens que eu tive que fazer. Em outro momento vou até gravar um vídeo específico explicando o que eu fui fazer. Eu estive num congresso muito importante, depois eu vou fazer um comentário sobre esse congresso. É importante que vocês tomem conhecimento, tá? O evento que aconteceu em Recife, que foi do dia 30 de setembro até o dia 4 de outubro, tá? Semana passada que aconteceu isso daí. E foi um evento importantíssimo, que é a ANPOF, A ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduados em Filosofia, tá? Mas isso vai ser um outro momento que eu vou explicar sobre isso. Gente, eu queria chamar aqui a atenção de vocês e chamar para uma reflexão muito importante. Todas as vezes que acontece esse momento eleitoral, a gente percebe muito pouca mudança. Eu estou falando isso porque a população, a gente percebe assim que a população anseia por mudanças. Isso já é de conhecimento de todos nós. Se você perguntar por qualquer pessoa, na rua, em qualquer lugar, você perguntar para ele assim, ou para essa pessoa, o que ela deseja para o país com relação aos políticos, uma boa parcela vai reclamar, aquela coisa toda, mas você vai encontrar uma boa parcela da população que diz que nós precisamos mudar esse cenário político do Brasil. Aí, às vezes, boa parte dessas pessoas reclamam de uma repetição de políticos que a gente sempre tem, ou, como estamos aqui falando dos municípios, de eleições municipais, no caso aqui, estamos falando de prefeitos, prefeitas, também de vereadores, vereadoras e assim por diante. Só que a pergunta que fica é a seguinte: se as pessoas estão desejosos de mudança, por que passa o tempo, acontece tanta coisa, tá? Acontece tanta coisa de pior, seja lá o que for, tá? E de repente a gente percebe que esse político que foi o pior, que teve uma prática ruim, que não beneficiou a população, ou assim por diante, e de repente esse político consegue se reeleger. Ou às vezes se enfrenta uma tremenda dificuldade para poder tirar esse político da reta. Eu só vou aqui citar um exemplo do que eu estou tentando explicar aqui para vocês. A situação do Rio Grande do Sul é uma situação sui generis, É uma situação sui generis ali do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Nós temos lá a Maria do Rosário, que é do PT, que está disputando
com o atual prefeito, tá? Que está lá buscando a sua reeleição. E disputando, então, com a Maria do Rosário, eu estou trazendo aqui, inclusive, esse tipo de cenário, só para a gente poder tentar entender a situação que eu estou tentando trazer até aqui para vocês. Esse prefeito atual é o responsável pelos danos, né, das enchentes que aconteceram, por exemplo, no Rio Grande, lá em Porto Alegre, tá? E a Maria do Rosário, ela fez de tudo, ela tentou mostrar, provando por A mais B, tá? Desde quando estava acontecendo todo aquele problema das enchentes lá, e o prefeito, esse prefeito, ele tinha, sim, responsabilidade. Esse prefeito, tá? Porque quando a gente fala assim, bom, a questão da responsabilidade é que tem a estrutura na cidade, uma estrutura que eu não sei passar aqui para vocês a respeito disso, mas isso já foi mais do que discutido, uma estrutura que dependia, por exemplo, da prefeitura, de organizar e fazer com que fosse evitado essa tragédia toda. Ele não correu atrás para poder evitar tudo isso. Quer dizer, teve uma falha tremenda. Já bem de forma muito antecipada, já para dizer assim, esse prefeito não tem nada a ver, que isso é coisa da natureza, é tragédia da natureza, é inevitável, assim por diante. Não, seria evitado sim. Seria evitado sim. Se tivesse competência, se tivesse feito um trabalho, né, para que isso pudesse ser evitado. Bom, eu estou contando todo esse cenário para vocês, para dizer o seguinte, esse cara está em primeiro lugar lá em Porto Alegre. O porquê disso? Né? É esse tipo de situação que a gente precisa pensar. Né? A gente vai percebendo assim, em muitos casos, né, quando acontece assim o período eleitoral, nós vivemos uma democracia, né? Isso é muito evidente. Né? Nós vivemos uma democracia, temos que respeitar essa democracia, o voto da população, essa coisa toda. Mas quando vai acontecendo uma diversidade de situações, às vezes algumas coisas assim nos chamam a atenção, nos levam a refletir, né, sobre a situação difícil, a situação de sofrimento que grande parte da população passa e que muitos políticos são os responsáveis por esse tipo de sofrimento, de dificuldade que as pessoas enfrentam, sofrem, né, na sociedade brasileira. E, no entanto, quando chega o período eleitoral, essas pessoas são capazes de elegerem ou reelegerem esses mesmos políticos. E aí, a tendência é a situação de pior continuar. A tendência é a situação de sofrimento continuar. Porque você não tem um cenário novo, você não está mudando. E você não está apostando na mudança. Né? Você não está apostando na mudança. E eu acredito que, em grande parte, há sim, infelizmente, olha só o tempo nosso, né, que nós estamos vivendo. Nós estamos em 2024. Já deveria ter mudado muita coisa o que a gente chama de consciência, né? A cabeça das pessoas já deveria ter, sabe, devido às experiências vividas, ter mudado a cabeça das pessoas. Mas não, elas continuam do mesmo jeito. Eu acredito assim que em grande parte essas pessoas são enganadas, aí o tal do engano ainda continua, né? Pessoas em grande parte também que eu acho que não acompanham a política, né, de um modo geral, não acompanham a política de um modo geral e muito menos acompanham a política municipal do seu município. Ou seja, essas pessoas elas não têm noção do que acontece. A questão dos vereadores é uma situação, né, também semelhante a tudo isso, né, que eu acabei comentando aqui. Aqui na minha cidade, aí muita gente fica chateada, aquela coisa toda. Você tem uma repetição porque você tem reeleição de vereadores que não deveriam ser reeleitos e que, no entanto, estão sendo reeleitos. Muitos ali, que são desse tipo de vereadores, que votam, por exemplo, contra projetos de proteção ambiental, por exemplo, projetos educacionais, são vereadores que apostam mais no sofrimento do povo do que no benefício do povo, da população,
que apostam muito mais no sofrimento, né? Vamos dizer assim, no sofrimento dos educadores, né? Se pegar do ponto de vista dos professores, e, no entanto, a população vota nesses mesmos vereadores. Será que esse povo, né, essa população, apostam no sofrimento? Elas querem o sofrimento? Elas querem dar continuidade mesmo? Se a gente pensar de um ponto de vista assim, um pouco superficial, diria que sim, que é isso mesmo. As pessoas estão querendo, né, ou que continue, ou querem realmente que elas passem por dificuldades, por sofrimentos ainda piores do que o que elas estão vivendo. Mas eu sou mais de acreditar nisso que eu acabei comentando aqui, que é a falta de conhecimento do mundo da política. Essa falta de conhecimento, sabe, de entendimento de como é que funciona. Por exemplo, eu estou falando de vereadores, como é que funciona uma Câmara Municipal? Qual é o papel dos vereadores, por exemplo, da sua cidade? As pessoas não acompanham. Elas não têm esse tipo de acompanhamento. Muitas vezes o prefeito se tem mais conhecimento, porque o prefeito é o que executa, né? Projetos, aquela coisa toda. Mas um prefeito que tem uma máquina na mão, que vai procurar se reeleger, ele tem muito mais capacidade de chegar nessa população, de conversar com essa população, e muitas vezes até enganar mais essa população do que o outro do que o outro candidato. E aí as pessoas geralmente têm medo do novo. O novo que eu estou falando não é o Partido do Novo, tá? Mas do novo, da novidade. Não quer apostar na novidade. Vamos continuar. Essa prefeita não foi lá grandes coisas, teve uma série de problemas, mas fez um pouquinho, né? Alguma coisinha. Já que outros prefeitos anteriores não fez praticamente nada pela cidade. Então ela pelo menos fez um pouquinho. Então vamos apostar nela. É dessa maneira. É assim que as coisas funcionam. Tá certo? Eu teria muito mais coisas para comentar aqui com vocês aqui, mas eu vou deixar para um outro momento, tá? Amanhã eu volto novamente aqui para conversar com vocês, tá? Para a gente tratar um pouquinho mais sobre a questão política. Mas é igual eu falei aqui, eu ainda pretendo também gravar um vídeo, tá? Quero gravar um vídeo sobre esse congresso que eu participei, que é muito importante, comentar um pouco, falar um pouco sobre esse congresso, até que vocês tomem conhecimento, né? Conheçam muito bem, tá? Eu apresentei um trabalho lá, talvez de repente eu fazer um pouco de comentário sobre o meu trabalho que eu apresentei lá, tá beleza? No mais, desejo tudo de bom, bom início de semana, fiquem com Deus, tá? E que tudo dê certo, com muita fé em Deus, tá? É isso aí, até a próxima.